Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 5 de julho de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. E, gente, hoje eu tô otimista, eu acho que eu tenho bastante notícia boa para dar, tomara que vocês no fim do vídeo compartilhem do meu otimismo. Então, vamos lá. Primeiro, os dados mais confiáveis aqui no Rio Grande do Sul são esses, é o número de pacientes internados em UTIs com Covid-19, porque aí não tem represamento, ele apresenta um cenário um pouquinho atrasado, né? Não apresenta o cenário da contaminação em tempo real, mas pelo menos não tem represamento. E essa semana a gente chegou aqui a 1.625 pacientes com lotação de 80,4%, ou seja, a gente está quase chegando abaixo de 80% de lotação, que é um marco, né? Claro, de 80 para 79 não muda grande coisa, mas simbolicamente muda bastante. Então, torcendo que para na semana que vem, a gente está aqui numa tendência de decrescimento, né? Que na semana que vem eu consiga dizer, estamos com lotação abaixo de 80%. Eu acho que isso vai acontecer, estou torcendo que isso aconteça. E além disso, aqui tem dois pontos muito semelhantes, né, na altura, e aí eu não sabia qual que era maior, tracei a reta, daí quando eu tracei essa reta eu vi realmente hoje a gente está mais baixo do que a gente estava aqui em maio. Depois eu olhei na planilha e realmente, né, é mais baixo. Aqui era 1.650 e poucos pacientes no ponto mais baixo dessa região. E agora a gente está um pouquinho abaixo. Então, esse período de aceleração ele foi um período curto e não só curto temporalmente, mas ele também não avançou tanto assim. Foi um alívio aqui pra gente, que acelerou um pouco, mas em seguida voltou a nossa tendência de decrescimento. Isso daqui a gente pode chamar de um repique, por assim dizer, né? E o que a gente tem que observar? A gente sempre tem que observar que o número de pacientes em leitos clínicos sempre começa a acelerar antes. Observa bem, ó, aqui a gente tinha o mínimo dos leitos clínicos e começou a acelerar desse dia. E aqui os pacientes em UTIs continuaram decrescendo por mais um tempo antes de apresentar a aceleração. Então, como os pacientes em leitos clínicos estão decrescendo, a tendência é que os pacientes em UTIs continuem decrescendo por mais um tempo. Por isso eu estou bem confiante, torcendo que na semana que vem a gente fique abaixo de 80% de lotação, que continue essa tendência de decrescimento do número de pacientes em UTIs. E esse dia aqui, gente, aqui é dia 25 de fevereiro, a gente estava lá com a P1 entrando com toda a força aqui no estado e foi o último dia que a gente teve um patamar abaixo desse daqui de 1.625. Observa que de um dia para o outro, no dia 26 de fevereiro já tinha 1.680 pacientes, se eu não me engano. A gente estava num período de crescimento muito agressivo, gente. Então aqui foi a chegada da P1, né, da cepa gama, que fez esse período de aceleração tão forte aqui no estado. Então, já aproveitando o ensejo, pessoal, tudo é bastante otimista, mas a gente não pode perder a cautela. A gente sabe que a cepa Delta já está entrando no Brasil, já entrou, já tem transmissão comunitária e infelizmente é uma questão de tempo até ela se espalhar aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem que evitar aí viagens interestaduais, principalmente internacionais também, mas enfim, eu acho que mais interestadual é o problema, porque a cepa Delta vem dos outros estados para cá. Se viajar para outros estados, quando voltar, fazer uma quarentena bem feita, fazer um teste PCR depois de 3, 4 dias da viagem, para aí sim voltar a uma rotina mais normal, tá? Para tentar atrasar a entrada da cepa Delta no Rio Grande do Sul. Porque aqui a P1 e a Delta, a Gama e a Delta, elas chegaram em momentos muito diferentes no estado. Dá uma olhada de novo aqui no gráfico. A P1 chegou, a gente também estava num período de decrescimento. Que nem a gente está agora, estava num período de decrescimento, de otimismo, mas aqui não tinha vacinação. A vacinação aqui era zero, era, tá, ok, alguém pode dizer, não, mas no início de fevereiro já tinha. Tinha, mas era muito pouca a vacinação que tinha aqui no início de fevereiro, quando a P1 começou a se tornar predominante no Rio Grande do Sul. E aqui, agora a gente já tem uma porcentagem de vacinação. Então, se entrar a cepa Delta,
Pode acontecer da gente ver de novo acelerações, né, um período bem forte, mas eu tô torcendo que não seja daí tão forte quanto a chegada da P1 aqui no estado. Vamos ver. Quanto mais tempo a gente demorar, quanto mais a gente cair aqui, melhor vai ser quando quando a cepa delta chegar, tá, pessoal? Então vamos ficar de olho aí. A gente está num período um pouquinho melhor, mas não dá para descuidar também demais. Sempre é bom reafirmar isso. Mas enfim, gente, em relação a casos, essa semana a gente chegou a 1.231.166 casos confirmados aqui no Rio Grande do Sul. E visualmente a gente vê e os números confirmam que foi uma semana mais leve do que as semanas anteriores. Aqui, ó, 21 mil casos confirmados apenas. Fazia meses que a gente não confirmava só, entre aspas, 21 mil casos num período de 7 dias. Então, torcer de novo para a semana que vem eu poder chegar aqui fazendo festa que a gente registrou menos do que 20 mil casos. Então vamos lá, desafio 20 mil, tomara que semana que vem a gente consiga registrar menos do que 20 mil casos no Rio Grande do Sul. E aqui, em relação aos casos por dia, a gente vê nas médias semanais uma clara tendência aqui de decrescimento, e o bom é que a gente baixou para 3 mil casos por dia nessa semana, ou seja, abaixo dessas médias baixas. Por mais que tenha caso represado aqui, até com certeza tem caso represado aqui, mas só que a gente já baixou dessa época aqui, que a gente estava alternando entre 4.000 e 3.400, 4.000 e 3.400. Então agora a gente baixou daquela época, vamos ver se semana que vem a gente continua baixando. Aí sim vai ser maravilhoso. A gente ainda está com uma transmissão alta. Lembra que no auge do inverno de 2020 a gente registrava 2.200 casos por dia e a gente não estava numa situação confortável. Então, enquanto a gente estiver aqui acima de 2.000 casos por dia, a gente tem que continuar se cuidando bastante. Mas só que, enfim, é uma pequena vitória aqui no meio dessa pandemia que anda difícil esses vídeos serem totalmente positivos, né? Mas que mais? Casos ativos, claro, tá caindo, baixou de 12 mil e de novo, olha só que tendência bonita, 2 semanas decrescendo forte. Os casos ativos decresceram fortemente nessas 2 últimas semanas, mas já vem decrescendo há 3 semanas. Vamos ver se semana que vem a gente consegue chegar abaixo de 10 mil. Já pensou abaixo de 10 mil casos ativos semana que vem? Eu vou dar pulos de alegria aqui no vídeo. Tomara que sim, não vejo a hora desses dias chegarem, em que eu só faço vídeo bom, né? Só vídeo com os casos caindo. E aqui outra notícia boa, óbitos, pessoal, também baixamos de 700 óbitos, a gente não chegou a 700 óbitos. Isso daqui é a primeira meta, porque 700 óbitos por semana é 100 óbitos por dia no Rio Grande do Sul. Mas a próxima meta que a gente tem que bater é 400, porque era 495, foi o auge da primeira onda. Então a gente ainda está registrando mais óbitos do que a gente registrava no auge da primeira onda. Então quando a gente chegar no patamar de 400 óbitos por dia, aí sim eu vou estar mais feliz. Por enquanto, ainda é muita gente perdendo a vida por Covid-19, tá, pessoal? Vamos lá, essa é a verdade, vamos tomar cuidado. Falta pouco, pessoal, falta pouco, a vacinação tá andando, tá? Aqui então os gráficos dos óbitos, já teve aqui há poucas semanas atrás esse mesmo patamar, 637, mas a gente viu que era só um represamento forte de óbitos. Essa semana, tô torcendo que não seja, gente. Os dados estão indicando que não é. Os dados estão indicando que é um decrescimento razoável desses óbitos. E agora os dados da vacinação para a última boa notícia do vídeo, mas uma das mais importantes. A gente quebrou o recorde de doses aplicadas numa mesma semana, 577.567 doses, um aumento de 36% em relação à média que a gente sempre está mais ou menos já habituado. Então a vacinação está acelerando, é uma coisa boa. Ainda poderia ser mais, é claro que pode ser mais, tem espaço para melhorar. Eu acho que a gente podia aqui no Rio Grande do Sul estar mirando para próximo de 800 mil doses por semana aplicadas, mas claro, a gente esbarra aqui, né, nesse gargalo que é
as doses recebidas. A gente tem sempre recebido aqui nessa faixa 488 mil doses por semana. Essa semana a gente recebeu 484 mil, um pouquinho abaixo, mas enfim, é só uma flutuação. Mas enfim, a gente tem esse gargalo. A gente não vai conseguir ficar aplicando 500 mil doses, 600 mil doses toda semana se a gente recebe 500 mil. Tá certo que a gente tem um estoque razoável, ó, quase 2 milhões de doses ainda em estoque, mas tem muita gente que aplicou a dose 1 das vacinas, principalmente da AstraZeneca, que ainda não voltou para tomar a dose 2, exatamente porque teve esse período de 3 meses entre a primeira dose e a segunda dose. E agora, só para explicar para vocês, eu estou aqui considerando também as vacinas em dose única, né? As vacinas da Janssen, que já tem 67 mil doses aplicadas. Então, as vacinas D1 é dose 1, vai considerar só Coronavac, Pfizer e AstraZeneca. D2 também é só Coronavac, Pfizer e AstraZeneca, e as vacinas em dose única é, no caso, hoje em dia, a da Janssen aqui no Rio Grande do Sul. Então, para a gente ver quantos gaúchos já foram vacinados com alguma vacina, pega esse número aqui, né, do D1, soma com esse número aqui do dose única. Por enquanto, a dose única ainda está muito baixo em relação à dose 1, não vai chegar a 5 milhões de gaúchos já vacinados. Mas enfim, é 4.977.000, acho que chega, aliás, chega a 76.049. Enfim, 949. E dose 2, né, soma com a dose única para ver quantos gaúchos já estão com o seu esquema vacinal completo. Aí passa de 1.900.000 gaúchos que já estão com esquema vacinal completo, tá? Mas enfim, e em relação à nossa meta, né? A nossa meta é vacinar toda a população adulta, aqui tem um errinho, é até 20 de setembro, com dose 1 ou dose única, né? Então teria que somar esses dois números aqui. Aí a gente vai ver que faltam 3.923.000 pessoas para serem vacinadas em 11 semanas, que é o tempo que está faltando desde hoje. Então a gente precisa vacinar na média aqui 356.641 pessoas por semana. Essa semana conseguimos vacinar mais do que isso. Na média ainda falta um pouquinho para chegar nesse valor, mas vai chegar. Eu tenho assim, ó, segurança que a gente vai chegar. Tô achando que a gente consegue vencer essa meta de 8.900.000 vacinados até o dia 20 de setembro. Tomara que consiga até antes. Mas é claro, tem o gargalo aqui das doses que a gente precisa receber. Essa semana a gente não conseguiu receber o dobro desse número aqui, né, que seria o ideal, né, para ter dose 1 e dose 2, se bem que agora tem vacinas dose única. Eu tenho que refazer a minha conta aqui para achar uma estimativa melhor de quantas doses a gente precisa receber para pegar essa meta. Mas enfim, finalmente aqui infelizmente não tem notícia boa, né, a testagem no Rio Grande do Sul, vocês já sabem, é ruim mesmo, poucos testes PCR com grande positividade, né? 5% seria uma testagem recomendada pela Organização Mundial da Saúde, está em 23%, então é 5 vezes pior quase do que o recomendado, tá, gente? Mas enfim, já me alonguei um pouquinho mais nesse vídeo, mas enfim, quando tem notícia boa, eu tenho que falar, eu quero falar. Vocês sabem que eu gosto muito de falar, né? Sou professor, não é ator. Mas enfim, era mais ou menos isso, gente, muitas boas notícias. A gente tá nos mesmos patamares que a gente estava há, sei lá, mais de 4 meses atrás, mas a gente tá num período que a gente tá decrescendo. Há 4 meses atrás a gente estava crescendo. Então, os números são os mesmos, mas o momento é outro. É um momento melhor, um pouco mais otimista, porque a gente está vendo os números diminuindo. E tomara que continuem diminuindo, tomara que, exceto a vacinação. A vacinação tem que aumentar, exatamente para o resto tudo diminuir com mais facilidade. Próximo passo é baixar os óbitos. Os óbitos, na real, 600 e poucos, é menos do que a gente estava vendo, mas ainda é muita gente. Não é de se comemorar esse número. A gente vai começar a dizer que está realmente com baixo número de óbitos quando baixar de 400, de preferência quando baixar de 300 ou até 200 óbitos por semana. Aí sim a gente vai estar vendo uma quantidade reduzida de óbitos. Por enquanto ainda tem muitos óbitos e também tem muitos casos. 3.000 casos por dia é bastante para o estado do Rio Grande do Sul. Tinha que baixar abaixo de 2.000 para aí sim entrar numa zona um pouco mais confortável, tá, pessoal? Mas enfim, era mais ou menos isso. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.